Uma dificuldade histórica no Brasil é o acesso da população à educação gratuita de qualidade. Ouvimos, com frequência, comentários negativos dizendo que as escolas vão de mal a pior. Os desafios nessa área são grandes, assim como as oportunidades. Toda escola tem liberdade para criar seu projeto político-pedagógico assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases. Nós pegamos a estrada em busca de projetos bem-sucedidos que podem inspirar novas transformações. Ouvimos educadores, estudantes, pais de todo o país para mostrar que uma nova educação é possível. As sementes estão lançadas. A Escola Maria Peregrina, localizada em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, apresenta um modelo inusitado de escola particular, porém gratuita. Seu projeto pedagógico promove a autonomia e cooperação dos alunos e estimula a participação da família. Pelo método da pedagogia de projetos, os professores são tutores e os alunos dos ensinos fundamental e médio têm autonomia para trabalhar as ideias de forma interdisciplinar. A meta não é apenas entrar na universidade, mas estimular os vários tipos de inteligência, considerando a singularidade de cada aluno. Aqui, o papel dos mestres é, principalmente, a mediação. Nós surgimos da arte, né? Então a arte ela está no nosso DNA, se a gente pode dizer assim, né? Então foi algo do qual nós surgimos dela. Tudo iniciou com uma banda de música. Nós começamos em Guaíra, na cidade de Guaíra, em 1998. A ideia central da Escola Maria Peregrina ela começou através de um grupo de jovens da Igreja Católica, onde nós começamos a fazer encontros de jovens com dependência química, jovens marginalizados. Então eram adolescentes assim, com autoestima muito baixa, não vamos ser nada na vida. E por meio da arte eles se descobriam que eram violonistas, cantores, artistas, né? Então nós idealizamos uma escola que fosse agregadora de paz, uma escola agregadora de amor, uma escola agregadora de desejos. Queríamos uma escola particular, sem mensalidades, uma escola onde o aluno não tivesse sala de aula, onde o aluno pudesse escolher a sua matéria de estudo, poderia escolher a sua turma, o seu professor, onde a escola fosse uma fonte de vida, uma fonte de satisfação. Pensando em nomenclatura, ela é particular porque nós não temos nenhum vínculo nem com o governo do estado, nem com o município. E ela é gratuita porque ela é particular, mas ela é 100% gratuita, ela não cobra mensalidade. Falando assim é um negócio meio complicado, né? Como que mantém uma escola desse tamanho sem mensalidade, né? Como que seria isso? Escola Maria Peregrina é a atividade fim que nós realizamos, ou seja, a educação. Ela é apenas despesa. Por que nós criamos outras 5 instituições? Para gerar recurso e do resultado gerado é revertido para a Escola Maria Peregrina. Nós somos uma instituição do terceiro setor. Existe o primeiro setor, que é o governo, o segundo setor, que são as empresas, e o terceiro setor, que são as associações, fundações, sindicatos e tudo mais. Então, o terceiro setor, ele gera negócio com o segundo setor. É mais ou menos essa forma que nós trabalhamos aqui.
Então, nós somos uma escola de ensino integral. Nós temos hoje ensino fundamental 1, 2 e estamos iniciando esse ano a primeira turminha do ensino médio. Educação integral, ela vai muito além do horário. O integral é o educador, a escola, a instituição educacional conseguir trabalhar o todo do aluno. E é ter esse olhar único. Então, a partir do momento que eu tenho um olhar único, o aluno, a Maria, pode ser irmã da Joana, mas a Maria é a Maria, a Joana é a Joana. E tentar ver ela não só dando importância a aprendizagens e inteligências como a matemática, a linguística, mas inteligências pessoais, corporais, musicais, dar oportunidade para esse ser humano ser desenvolvido de uma forma holística, isso para mim é uma educação integral. É uma escola que a base pedagógica é pedagogia de projetos. E o projeto facilita o educador a trabalhar cada um como único. Portanto, hoje nós temos 110 alunos, hoje, na Escola Maria Peregrina. Mas só que na prática essas séries não existem. Os alunos chegam no terceiro dia, segundo dia de aula, eles se auto-reorganizam em 12. Você pode escolher o que você pode pesquisar, os professores, os alunos, sua própria turma, o nome. E esses 12 escolhem a tutora. Essa tutora ela vai ser a organizadora, a gestora dos projetos que eles escolhem. A palavra tutor, porque eu não sou apenas assim, eu que decido as coisas. Eu converso com os alunos, então nós vamos montar o projeto, eu escuto a opinião deles, então eu vou fazendo uma mediação entre eles. Eu sou mais assim uma mediadora do conhecimento do que simplesmente chegar e dar. Então eu dou o conhecimento, o conteúdo, vejo como que eles estão lidando com isso, aí volta para mim, vai para eles, volta para mim. Então é isso que eu vejo o papel de um tutor, é mais um mediador mesmo. Os professores especialistas, eles dão os plantões de acordo com a sua especialidade. No meu caso, eu sou a professora de plantão de matemática. Nos plantões acontecem as orientações dos projetos. É que a proposta que a escola oferece da escolha do projeto, de eu poder escolher com quem eu vou ficar, de eu poder optar para o estilo de dança que eu quero fazer, o instrumento que eu quero tocar, vai possibilitando, primeiro, que a criança ela busque esse conhecimento, né, através daquilo que a gente vai proporcionando para que ela descubra isso. E dentro desse conhecimento dela pessoal, vai fazendo com que cada vez ela cresça mais em todos os aspectos. Né? Então, assim, a possibilidade que a escola dá de eu escolher que eu vou sentar ali em tal mesa para eu estudar, isso vai desenvolvendo uma responsabilidade, uma autonomia. Então, o que eu percebo é que as ferramentas que nós temos através da pedagogia de projetos é que elas possibilitam, às vezes, algo que ficaria ali escondido, né, na criança, habilidade, um talento, que ele se desperte. A construção da autonomia, o sistema que nós conhecemos hoje é inviável. Porque a gente diz para o aluno, agora é hora de estudar isso, agora é hora de estudar aquilo. Às vezes o aluno teve uma aula de matemática, ele teve uma descoberta com os números, ele quer continuar naquilo, a gente diz para, que agora é história, né? A gente rouba da criança na escola, nesse ensino tradicional, a possibilidade do aprendizado de administrar o seu tempo. Então, quando a gente começa a ouvir os alunos, mesmo no sistema tradicional, e permitir que essa escuta seja incorporada ao pensamento dos educadores e da escola, né? Aí a gente começa a permitir que eles construam esse processo. Eles têm o direito de escolher o tema do projeto, mas eles têm o dever de terminar, concluir esse projeto. Vamos colocar a horta, por exemplo, que tem um projeto sobre isso. Para você desenvolver a horta, ela vai envolver a biologia, ela vai envolver a geografia, ela vai envolver a parte humanas também, o marketing, porque essa horta ela vai ter um giro também financeiro. Então, que tipo de propaganda que a gente faz? Hoje o orgânico está muito em alta. Como que a gente faz para fazer uma publicidade bacana, que não engane, também uma publicidade honesta? Então, todas as áreas elas têm que estar conversando muito. Quando a gente escolhe um tema do nosso projeto,
a gente trabalha todas as inteligências, ou seja, todas as matérias dentro do nosso projeto. Por exemplo, o meu projeto do semestre passado chamava As Várias Faces do Medo. Eu entrava bastante na área de psicologia. Então, por exemplo, na área de matemática, a gente fez um gráfico sobre as pessoas que tinham síndrome do pânico. Na parte de biologia, a gente pesquisou sobre o cérebro, sobre o sistema nervoso. Você encaixa tudo que você precisa aprender dentro do seu interesse, do que você quer fazer. Então é muito melhor. Lá você só olhava para a lousa. Aqui você pergunta, pesquisa. Então, acho que a motivação é a principal diferença. Os alunos vêm para a escola motivados. Eu acredito que isso seja porque eles têm o projeto, que eles escolhem o tema. Óbvio que a mediação do tutor, dos educadores, ela acontece da seguinte maneira. A partir do momento que eu consigo começo a ter um vínculo com o aluno, entender aquele aluno, as capacidades dele, aonde que ele precisa de melhorar, tal, eu vou também desafiando. Então, aqueles alunos menores de primeiro ano são temas bem comuns para a idade deles. Dinossauro, Barbie, futebol, corpo humano. E aí vem todo o desafio nosso, do aluno, dos alunos, da família, porque é o projeto que vem dele. Então, o que ele quer fazer, o que ele quer pesquisar? Por mais que eu queira, enquanto educadora, vou dar exemplos, né? Que sai um projeto de música de Vinícius de Moraes, tal, mas tem que respeitar os alunos que querem fazer sobre Luan Santana. É um desafio, mas a gente consegue, por meio do Luan Santana, ensinar muita coisa. Eu estou falando porque na mesma época teve Luan Santana e Vinícius de Moraes. E a gente respeita esse interesse do aluno, porém, tudo é mediado. Existe a mediação do educador. O educador sempre será necessário, principalmente numa escola aberta, assim, que a gente vai atrás do interesse dos alunos. Nós estamos ainda num sistema educacional de fábrica, da Revolução Industrial. Então, todo mundo tem que estar uniforme para aquele tipo de pensamento, aquele tipo de aprendizagem. Aquele que não pensa daquela forma, não aprende daquela forma, ele é excluído. Nós temos um sistema que também não favorece, às vezes, o educador a conseguir ver, entender a história, aquele ser humano como único. A gente tem mais educador bom do que educador ruim. O problema, muitas vezes, é que o educador bom também não tem... é um sistema que não favorece ele desenvolver uma educação mais humana, né? A escola deveria ser o local do conhecimento. A maioria não é. Não precisa aprender a competir na escola, porque o mundo ensina isso diariamente. Nós temos que, na escola, oferecer a oportunidade de os alunos aprenderem aquilo que o mundo não ensina. O mundo ensina a olhar para si, na escola a gente ensina a olhar para os outros. O mundo ensina a ser egoísta, na escola a gente vai ensinar a generosidade. O ponto de partida da escola foi esse. Uma questão humanitária, moral, ética, que cabe em todas as religiões. Eu gosto muito do Papa Francisco, que ele fala, vamos fazer o bem, depois a gente discute religião. Se a gente faz o bem, é tanta coisa para ser feita que não dá tempo para discutir religião, graças a Deus, entendeu? Então é o que a gente tem também, assim, como escola confessional. Vamos fazer o bem, depois a gente vê. A parte religiosa, ela é super importante para a escola. Só que todas as religiões são aceitas na escola. Até mesmo a missa que nós temos, ela é aberta. Existe a possibilidade da pessoa, se não quiser participar, não participa. E o sentido do religioso aqui, ele é muito importante. Muitas vezes tem um certo preconceito no sentido de quando a gente parte para a questão educativa, científica. Mas para nós aqui não. Aqui a ciência e a religião, uma depende da outra.
Então, toda essa democracia na educação, essa educação livre, nós baseamos no documento da Igreja Católica. E hoje a teologia ela é muito importante aqui para a escola, não no sentido de cristificar de uma maneira prosélita os pais, os alunos, ou seja, obrigar com que os pais sejam cristãos, jamais. Estamos aqui com muito evangélico, o evangélico sai da escola sendo um bom evangélico, esse é o nosso desafio. O espírita sai da escola sendo um bom espírita, da sua maneira ética de viver, entendeu? Então esse é o papel da religião aqui. O primeiro assunto é sobre as mochilas. Estão deixando as bolsas jogadas e isso só atrapalha quem está passando e quem é da responsabilidade. Só piora e precisamos de uma solução. E se o responsável vê a bolsa de alguém que está jogada no meio do caminho, pega, avisa para ele e se ele não tomar providência, pegar e colocar nos achados e perdidos. Eu sou prefeita da Escola Maria Peregrina e a cada 2 anos tem as eleições, né? Que a prefeita tem a vice, que são juntos, e tem os 4 vereadores, que formam a chapa de 6. E são eles que vão realizar as assembleias e todos os assuntos que são colocados na caixinha de sugestões vão ser discutidos na assembleia e eles que vão estar orientando a assembleia e lá a gente decide o que pode melhorar, o que está faltando. Então a gente tem uns 5 projetos esse ano, agora no segundo semestre, que fala da política atual brasileira, como solucionar, por que corrupção. Assistiram uma sessão da Câmara Municipal, e aí? Entrevistaram políticos? Fazer uma campanha contra a corrupção. Toda a organização da escola, parte deles, é discussão deles. Por exemplo, eu participo das assembleias, mas são eles que dirigem, eu sou um voto a mais. Isso traz uma questão social e de responsabilidade para eles, e da questão comum, da coletividade. Nós pensamos disso, nós vamos solucionar tal juntos. A maioria das escolas particulares no Brasil, elas têm a sua proposta pedagógica voltada ao acesso ao ensino superior, que passa pelo vestibular, necessariamente, né? Então, o que se vê é um treinamento para ir bem nesse teste, né? E não necessariamente uma boa formação do cidadão, né? Do viver em comunidade, do entender as questões históricas, culturais, sociais que envolvem a comunidade na qual aquele indivíduo está inserido. Quando o aluno desenvolve esse sentimento de pertencer à escola, aí abrem-se as portas para a aprendizagem, né? Para a formação do cidadão, né? E muitas vezes a gente vê que as situações, né, os cenários escolares, conhecidos como tradicionais ou convencionais, não oferecem esse sentimento de pertencer. Então, por exemplo, a gente vê às vezes que em algumas escolas ocorrem depredações, por exemplo, né? Esse é um sentimento de não pertencer, aquilo não é meu, eu não faço parte desse ambiente. Também em relação a cuidar da escola, eu tenho que cuidar desse ambiente porque daqui a pouco vão vir outros alunos aqui, então eu tenho que aprender a controlar. Eles estão no pátio, mesmo que eu estou brincando, fazendo alguma atividade de jogos corporais, eu tenho que respeitar esse ambiente para não atrapalhar o outro. Então a gente percebe que esse tempo maior na escola, não somente pelas aulas, mas também pela formação dele como um todo. No nosso dia a dia aqui, existem várias coisas que precisam ser feitas para a gente ir organizando a escola de acordo com cada momento que a gente vai vivendo, né? Então, vocês puderam ver aqui de manhã nós temos a missa, daí monta para a missa, depois desmonta para a missa, monta os microfones, desmonta os microfones, prepara para o almoço, depois tira as coisas do almoço porque vai ter alguma atividade no mesmo espaço, sala de aula, desmonta essa sala para poder ter aula de dança ou de música. Então, com essas necessidades, nós fizemos o quê? Com que nós, adultos, e os alunos tivéssemos cada um papel para desenvolver para que essas coisas fossem acontecendo da melhor forma possível. Isso traz aprendizagens de psicomotricidade, de vida social, que entra nas inteligências pessoais, de solidariedade, desenvolvimento moral e ético. A gente visa educação com eles aqui, não só para eles passarem no vestibular, mas se é possível deles conviverem numa república com outras pessoas e conviverem bem.
família é o ponto de partida. A escola, ela tem que fazer o dever da escola, mas ela não pode fazer o dever da família. Então, o primeiro ponto que a gente educa as famílias aqui é esse. Até aqui é educação da escola. Até aqui é a escola que trabalha. A partir daqui é responsabilidade da família. Então, por isso que a criança, para estar na Escola Maria Peregrina, quem se matricula é a família, não é a criança. É a família a partir do momento que ela tem a opção de falar: estou aberto para essa transformação, estou aberto para esse diálogo. A partir do momento que a família humildemente fala isso, opa, então ela já, como se diz, já está afim de uma transformação. Porque na realidade, a mente dos pais hoje em dia é o seguinte, uma escola particular, paga para o filho ficar o dia inteiro lá e é o seguinte, educa meu filho. E não é assim. Não adianta você ter um processo de educação na escola e em casa totalmente ao contrário. Ou de repente, muitos pais nem vê o filho crescer. Essa é a realidade. Não tem participação nenhuma na educação do filho. E acha que só dinheiro compra o filho ou satisfaz os desejos do filho. Tá ótimo, eu estou educando meu filho. E não é assim. Nas outras escolas que eu trabalhei, era uma relação muito difícil, pois os pais eram muito autoritários em relação ao que o professor fazia dentro de sala. Então, nós não éramos livres para fazer alguma coisa diferente, então tinha que seguir aquelas regras. E os pais se preocupavam muito em relação à criança cair, machucar, e não com a alfabetização e a aprendizagem em si. Já que é totalmente diferente, nós somos uma equipe também, não só os professores, mas os pais também. Então há um diálogo muito maior visando o melhor para a criança. Então eles têm reuniões junto com os pais, eles têm essa vivência junto com a família. Então naturalmente eles descobrem o foco do problema. Às vezes os pais, de repente, podem ter um problema de relacionamento, isso afeta a criança. Através da orientação do seu tutor, você começa a melhorar em certos aspectos dentro da sua casa para que o seu filho também não tenha essa dificuldade aqui dentro. Porque talvez não, é certeza que o que acontece dentro de casa reflete muito na criança. E através desse reflexo negativo que está acontecendo dentro de casa, atrapalha o aprendizado dele aqui. Então, como tem todo mês esse plantão pedagógico, onde eles procuram orientar os pais, você tem que melhorar nisso e naquilo, para que o seu filho não tenha tanta dificuldade, você acaba melhorando e vê que o seu filho melhora também. Então é isso que satisfaz a gente. Automaticamente você vai mudando, às vezes até sem perceber. O trabalho que é feito com as crianças é 30% do que é a Escola Maria Peregrina. Os outros 70% é feito fora, é feito com a ajuda dos pais. Porque assim, é o diferencial, que faz... a maioria das vezes é muito visto todo esse trabalho pedagógico, que é muito importante, faz parte, é diferente, tudo. Só que tem que ter, os pais têm que querer também essa formação para eles têm que ter esse trabalho próximo, a escola tem que ser mesmo a segunda casa do aluno e os pais têm que ter essa proximidade, não é só deixar o filho na escola, depois vir buscar e ir embora e só o que a criança trata, não. Tem que ser esse vínculo. Eu acho que toda escola que vê que a pessoa é única, ela é ideal. Porque se você olha a pessoa como única, você consegue realmente ajudar com que ela se desenvolva, com que ela atinja as habilidades que realmente ela tem, né? Para mim, hoje é aqui, né? Escola Maria Peregrina. E que eu acho que cada escola, no seu formato, na sua realidade, com os seus objetivos, se fizer isso é o ideal, porque vai ser o ideal para aquela pessoa. Se você olha ela como única, você vai fazer aquilo que é ideal para ela. E se você fazer o que é o ideal para o aluno, você é a escola ideal. O nosso ideal é fazer com que cada inteligência múltipla, que a gente, Fundamental 1, trabalha em 8 inteligências múltiplas, cada inteligência múltipla seja um grande centro de pesquisa, junto com um museu. Seria um local de entretenimento escolar, onde as pessoas iam se encontrar, onde cada pessoa nesse ambiente gigantesco
eles iam preencher a lacuna de um de outro dentro do ambiente escolar. Não só mais aluno inscrito para a Escola Maria Peregrina, mas toda a cidade.